Saudações matemáticas! Neste vídeo iremos corrigir a prova da turma de EAGRO 22. Questão de número 1. O dono de uma marcenaria que fabrica um certo tipo de armário sabe que o número de armários N que ele pode fabricar por mês depende do número X de funcionários trabalhando na marcenaria. E essa dependência é dada pela função N de x, x ao quadrado, mais 2x. Pergunta-se qual o número de empregados necessários para fabricar 168 armários em um mês. Então vamos à solução. Observe aqui que o número de armários fabricados depende da quantidade x de funcionários. Então vamos transcrever essa expressão para a solução. Então, só para lembrar aqui que a solução nós temos aí que o número de armários N de x é dado por x ao quadrado mais 2x funcionários. Só para lembrar aí, né? E precisamos fabricar 168 armários. Então, N de x, que é o número de armários, será 168. Vou mudar a cor aqui. Então, vamos juntar as duas expressões, reescrevendo assim. X ao quadrado mais 2x igual a 168. Aí vamos escrever com uma equação de segundo grau igualando esta a zero. Então, x ao quadrado mais 2x menos 168 igual a zero. Observe aqui que nós temos o nosso A igual a 1, o nosso A está aqui, o nosso B igual a 2 e o nosso C da expressão, aqui é ABC, igual a menos 168. Utilizaremos aqui a expressão de Bhaskara para resolvermos esta equação de segundo grau. Tem outros métodos, mas vamos utilizar o método de Bhaskara. Então, delta será igual a B ao quadrado menos 4AC, onde delta será B é 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 168. Observe aqui que delta será 4 menos vezes menos mais 4 vezes 168. Olha, eu tenho 4 mais 168 vezes 4. Podemos escrever isso aqui como 4 vezes 169. Por que eu fiz essa escrita? É importante lembrar, quando formos tirar a raiz quadrada de delta, 4 é um quadrado perfeito, cuja raiz é 2, e 169 é um quadrado perfeito, cuja raiz é 13. Então, na hora de escrevermos isto aqui, eu terei x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, eu vou escrever aqui, do ladinho, x, então, será menos 2, mais ou menos. Lembra que eu falei raiz do quadrado perfeito, raiz de 4, 2. Vou escrever aqui, raiz de 169, 13. Então, essa situação vai dar 26. Então, a raiz de delta será 26 sobre 2 vezes o a. E o a é 1, então está aqui 2a. Então, o primeiro x, vamos chamar de x1, é a parte da soma. Menos 2 mais 26 dividido por 2 vezes 1, 2. Menos 2 mais 26 dá 24, dividido por 2 dá 12 positivo. x2 será menos 2 menos 26 dividido por 2. É claro que nós nem precisamos fazer isso aqui porque vai dar negativo, mas só para fazer menos 28 por 2 dá menos 14. Não existem menos 14 funcionários, uma vez que x representa o número de empregados. Então, não existe menos 14 funcionários. Então, essa resposta aqui não nos interessa. Logo, a resposta correta será 12 funcionários. Então, a solução da questão são 12 funcionários. Muito bem, vamos à questão de número 2. Na questão 2, temos o seguinte. Um agricultor observou que a expressão P de x igual a 25 mais 16x menos 2x ao quadrado descreve a produção P em toneladas de cacau
que colhe em suas terras em função da quantidade X em toneladas de fertilizante empregado. Para a produção de cacau ser máxima, determine a quantidade de fertilizante X a ser utilizado. Veja bem, então a produção P de X depende da quantidade X de fertilizante. Então, toneladas de cacau, toneladas de fertilizante. Só que é importante lembrar que ele não quer saber quando a produção é zero, ou seja, eu não preciso encontrar raiz, eu quero saber apenas a produção máxima. Olha aqui, vou só colocar aqui a produção máxima, deve ser máxima. Então, para ser máxima, nós estamos falando, já que isso aqui é uma parábola, nós estamos falando do vértice. Mas não é qualquer vértice, veja bem, ele quer o valor de x, então tem que ser o x do vértice, tá certo? Então, portanto, vamos resolver assim. Vamos pegar a expressão P de x igual a 20, só voltando lá, 25 mais 16 menos 16x, né? 16x menos 2x ao quadrado. Observe que na nossa expressão, essa aqui é o C, esse sujeito é o B e este aqui é o A. Então, como queremos o X do vértice, lembra? Nossa expressão, o A é negativo. Se fôssemos traçar o gráfico, certamente esse gráfico seria, por exemplo, passando em algum lugar, sabe-se lá, no 25, né? Provavelmente seria isto aqui, ó. Então, eu tenho um máximo em algum lugar. Pode ser antes, aqui é o 25, com certeza, onde ele passa no C. Agora, esse máximo pode ser maior aqui, né? Mas tem que estar acima. Ou pode ser já descendo, né? Só que aqui podia passar aqui, né? Só que nós estamos falando do positivo. Então, aqui é o meu X, ó, que já que X é a quantidade de fertilizante. Então, eu quero saber este ponto. É o X do vértice, onde o vértice é o máximo. Veja, então, portanto, o x do vértice será menos b sobre 2a. Aí é só pegar os valores aqui. O b está aqui 16, vou escrever aqui, então, o x do vértice será menos 16, que é o b, sobre 2 vezes o a. Só que observa que o a é menos 2. Então, portanto, terei menos 16 dividido por menos 4. Menos com menos, divide, dá mais, né? E 16 por 4 dá 4. Então, portanto, o x do vértice é 4. 4 o quê? A gente está falando de, voltando ao problema, toneladas de fertilizante para produzir o máximo de cacau possível. Então, são 4 toneladas de fertilizante. Essa aqui é a solução dessa questão relativamente simples. Vamos à questão de número 3. Um botânico encantado com o pau-brasil dedicou-se durante anos de estudo a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que, ao plantar-se essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado pela expressão C de t igual a 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1. Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? Veja bem, C de t é o tamanho, é o comprimento da árvore, né? O crescimento, aliás, da árvore. Então, o crescimento vai mostrar o tamanho. Então, nós estamos falando de 16 metros. Claro, então, 16 metros é o crescimento. Então, para a solução, vamos pegar aqui, observe bem a expressão. Então, teremos que o crescimento em função de t é 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1, onde foi dado que o crescimento deverá ser, de acordo com o problema, 16 metros. Eu quero saber em que instante, né, em que momento, em que ano, né, ou quantos anos serão necessários para que ela atinja 16, observando aqui, metros. Então, vamos lá. Então, desse ponto de vista, vou juntar as duas expressões, escrevendo assim, ó, 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1 igual a 16. Poderia ser ao contrário também, mas não tem problema. Então, veja bem,
O que eu posso fazer? Multiplicar 0,5 por 2? De forma alguma. Aqui temos um expoente, aqui não tem o mesmo expoente. Então, a única coisa que eu posso fazer com esse 0,5, já que ele está multiplicando, é passar dividindo. Então, ficará 2 elevado a t menos 1 igual a 16 dividido por 0,5. Ora, 16 dividido por 0,5, isso vai dar simplesmente 32. Verifica o contrário, 32 vezes 0,5, né? Então, nós temos 32. Já que 32 é uma potência de 2, podemos escrever, então, 2 elevado a t menos 1 como que potência? 2 a quinta. Verifique. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 6 vezes 2, 8 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então, isso é 2 à quinta. Portanto, já que eu tenho mesma base, se as bases são iguais, se e só se t menos 1 será, então, igual a 5. Ora, como t menos 1 é igual a 5, significa dizer que o t é igual a 6. Lembrando que ele modelou em anos. Lembra? Em anos. Logo, no decorrer dos anos. Portanto, 6 anos é o tempo necessário para que esta árvore atinja a altura de 16 metros. Vamos à próxima questão. Nessa questão 4, ele diz o seguinte, o valor de um veículo vai diminuindo no decorrer do tempo por conta da chamada depreciação. E essa redução ocorre de forma exponencial. Isso aqui é importante lembrar. Trata-se de uma equação exponencial, claro. Se um determinado veículo que foi comprado em 2020 por 60 mil sofre uma desvalorização de 10%, 60 mil reais, 10% de desvalorização do valor em relação ao ano anterior, em que ano esse veículo custará? R$ 39.366. E quando ele valerá metade do valor de compra? Pois bem, então se nós fizermos observando, nós temos o seguinte, eu comprei o veículo na data 0, por exemplo, com 60 mil. Comprei, suponha, no ano 2000, aqui está dizendo, 2020, 60 mil. Então seria hoje, a data 0. A data 0 aqui, t igual a 0, é equivalente a 2020, ok? 2020. Logo, como ele sofre uma desvalorização de 10% ao ano, se fosse pegar no primeiro ano, ou seja, em 2021, o valor desse veículo será o mesmo da compra, desvalorizado, ou seja, se eu multiplicar por 1 é o próprio valor da compra, menos a desvalorização, que é o percentual 10%. Mas veja, eu vou escrever o nosso 10% como sendo 0,1. Então, 0,1 elevado a 1. Então, eu poderia escrever assim como sendo 60 mil vezes 0, a subtração aqui dá 0,9 vezes 0,9 elevado a 1. Isso quer dizer que no próximo ano eu terei uma desvalorização do que eu tinha no ano anterior, isto é, 60 mil vezes 0,9 multiplicado por 1, que é o valor do ano anterior, menos 0,1. Ou seja, 60 mil vezes 0,9 vezes 0,9, ou seja, 0,9 ao quadrado. Se eu continuar nesse raciocínio, em T anos eu terei um V de T igual a 60 mil vezes 0,9 elevado a T. Então eu vou pegar essa expressão da desvalorização e vou utilizar para resolver este problema. Lembrando, então, que o valor do veículo a cada ano, isto é, o V de T é 60 mil vezes 0,9 elevado a T. Como ele pergunta aqui no problema, quando valerá R$ 39.366? Então, o valor de T será R$ 39.366. Ora, igualando as duas expressões, teremos simplesmente o quê? 60 mil vezes 0,9 elevado a t igual a 39 mil
366. Não vou colocar os centavos, vou trabalhar com números inteiros. Observe que eu não posso multiplicar. Então a única coisa que eu posso fazer com esses 60 mil é passar dividindo. Então teremos 0,9t igual a 39.366 dividido por 60 mil. Fazendo essa continha aqui, teremos simplesmente que 0,9 elevado a t será 0,6561. Aplicando agora o log natural nos dois lados, por exemplo, podia ser o log na base 10, mas vou aplicar o log natural. Será log natural de 0,9 elevado a t igual ao log natural de 0,6561. Bom, desta forma, vou aplicar a propriedade do log desse lado. T vezes log natural de 0,9 igual ao log natural de 0,6561. Então, o T será log natural de 0,6561 sobre log natural de 0,9. Utilizando essa calculadora, isso aqui será simplesmente, do jeito que está escrito aqui, 4 cravado. Então, 4 anos será necessário para que o veículo tenha essa desvalorização atingindo 39.366, de acordo com essa desvalorização de 10% ao ano. Na continuação, queremos saber, então, quando que o veículo valerá metade do valor da compra. Vamos utilizar a mesma expressão, isto é, o valor do veículo com o passar dos anos será 60 mil vezes 0,9 elevado a t. No nosso caso, queremos que esse valor seja exatamente 30 mil, ou seja, a metade. Então, portanto, 60 mil vezes 0,9 elevado a t será, então, 30 mil. Como é a metade, vamos fazer o mesmo procedimento, 0,9 elevado a t, portanto, 30 mil dividido por 60 mil. Se observarmos direitinho, essa divisão, já que é metade, vai dar 1 sobre 2, ou 0,5. Agora, simplesmente, eu vou utilizar 0,9 elevado a t igual a 0,5. Observe, então, que log natural de 0,9 elevado a t igual... Aqui é 0,9, só arrumar aqui, tá? 0,9 elevado a t igual ao log natural de 0,5. Estamos aplicando o log nos dois lados. Vamos usar novamente a propriedade do log aqui, ó, para o t. Então, t vezes o log natural de 0,9 igual ao log natural de 0,5. Então, o t será, então, log natural de 0,5 pelo log natural de 0,9, o que será aproximadamente 6,58 anos. Ou se fôssemos fazer aqui, explicando por 12, ia dar 6 anos e 7 meses, mais ou menos. Como queremos em anos, está de bom grado essa resposta. Então, seriam duas possibilidades para essa questão, onde envolve a desvalorização de um bem. Tá certo? Então, mas a pergunta que ele faz é, em que ano? Ora, se vamos voltarmos nas soluções, como o primeiro caso deu 4 anos, será 2020, 2024. A próxima, em que ano valerá metade? Em que ano redondo? Então, eu posso dizer 2027, porque 2026 não chegou na metade, lembra? É mais que 6 anos e meio. Então, já vamos colocar aqui 2027. Se eu colocar 2026... apenas 6 anos, ele não chegou à metade do valor. Então, em 2027, com certeza, ele já está valendo, inclusive, menos que a metade. Então, essa seria a solução, falando em anos. Na questão 5, ele quer que você reescreva as expressões utilizando a forma exponencial. Como assim? Olha, eu dei aqui o valor do log de 128 na base 2, dizendo que é 7, e o log de 125 na base 1/5, dizendo que é menos 3. Mas eu não quero que você
faça outra coisa a não ser escrever isso na forma exponencial. Ou seja, é fazer a operação inversa. Então, esse logo é isso, se e só se, claro, né? A base elevado ao valor 7 será igual a 128. E, de fato, 2 a 7 mais 128. A mesma situação se vai acontecer aqui para este log. Como a base é 1/5, então terei 1/5 elevado a este valor. No caso, eu colocaria entre parênteses a menos 3, isso vai dar 125. Se você quiser melhorar, só lembrar que o menos inverte a potência. Então, será apenas, posso colocar aqui, né? Simplesmente como sendo 5 elevado, invertendo o sinal, a terceira igual a 125. E, de fato, isso é verdadeiro. São expressões equivalentes. Pronto, dessa forma está resolvido a questão. Na questão de número 6, podemos resolver aqui mesmo. Ele quer que você faça o processo inverso do anterior. Eu dei uma potência de 4, que é 256, e uma potência de 1/6, né, elevado ao expoente menos 3, que dá 216. E eu quero que você escreva isso como um log. Então, novamente, vou usar aqui a expressão se, só se, e vou fazer o inverso da exponenciação. Então, seria, como ele não afirmou qual é o log, claro, eu vou usar a mesma base para facilitar a minha vida. Então, log na base 4, este 4 aqui, de 256 é igual a 4. Isso frisa que o log é um expoente. Novamente, vou usar a mesma ideia para fazer essa outra exponenciação. Então, log na base 1/6, vou colocar entre parênteses, do número 216, e isto aqui será menos 3. Pronto, desta maneira está resolvido a questão. Isto é, eu fiz o inverso da exponenciação. Agora, vamos lá fazer a questão de número 7, que diz o seguinte, a sétima e a última questão da avaliação. Julgue a situação, problema abaixo, considerando-a verdadeira ou falsa. Está aqui a situação, problema. Durante os estudos sobre o crescimento de uma determinada árvore, foi possível modelar o crescimento dela no decorrer do tempo por meio da função A de t, ou seja, a altura, né, da árvore em metros, igual a 1, provavelmente 1 metro, mais log de 5 mais t na base 3, em que t é o tempo em anos e A de t é a altura em metros, como tínhamos falado anteriormente. Sendo assim, podemos afirmar que a altura dessa árvore será 3 metros após decorridos 4 anos. Veja, ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação. Será 3 metros decorridos 4 anos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Nós queremos saber. Né? Então, vou resolver, vou observar aqui a expressão, e ele está dizendo que a altura é 3 quando passam 4 anos. Então, vou só transcrever aqui para a nossa parte de solução. Então, vamos lá. A altura, A de t, é simplesmente 1 mais o log na base 3 de 5 mais t. E aí ele fez duas afirmações. O A de 4, ou seja, o A de 4 anos vale 3 metros. Ou seja, quando t igual a 4 anos, a altura vale 3 metros. E aí, claro, eu não vou substituir as duas coisas. Podia até substituir e verificar a igualdade, né? Ou seja, se as expressões, o número igual a ele mesmo, a gente chama aqui a identidade, a gente vai comprovar que é verdadeiro, se eu substituir dois números. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro colocar o t aqui no log, que é mais simples. Então, vou colocar assim, o A de 4 será, então, 1 mais o log na base 3 de 5 mais 4. Ora, quando eu faço isso, eu terei que o A de 4, então, será 1 mais o log na base 3, 5 mais 4, 9.
Ora, esse log, ele é um log conhecido. Caso você não saiba quanto é o valor, não vai utilizar a calculadora, basta simplesmente pegar esse número 3, esse número 9 e colocar como potência de 3. Escrevendo assim, ó, A de 4, simplesmente 1 mais log na base 3 de 3 ao quadrado. Agora eu vou usar aquela propriedade da potência, que diz que, vou colocar aqui de novo, repetir, 1 mais 2 vezes o 2 passa multiplicando, vezes o log de 3 na base 3. Lembrando que este log especificamente, como tem o logaritmando e a base é a mesma, esse resultado aqui é 1. Então, portanto, o A de 4 é simplesmente 1 mais 2, ou seja, 3 metros. E, de fato, é verdadeiro. Poderíamos fazer também um problema ao contrário, sem problema algum. Poderíamos fazer a outra situação. Para isso, vamos simplesmente refazer aqui a expressão A de T. Vou fazer aqui para quem utiliza o Excel, 1 mais log na base 3 de 5 mais t. Veja bem, nós queremos agora encontrar, nós encontramos o A de 4, agora queremos encontrar o t pelo log. Então, vou colocar aqui, já que o A de t, que eu não sei quanto é aqui, eu sei que é 3, mas eu quero mostrar que é 3. Isso aqui é 3 metros, né? Então, eu quero mostrar que o t é 4 anos. Então, vamos lá. Vou colocar agora o 3 metros, que seria a outra opção. 3 metros, 1 mais log na base 3 de 5 mais t. Seria uma outra opção. Veja, 1 e 3, vou pegar esse 1 e colocar aqui. 3 menos 1 é o log na base 3 de 5 mais t. Veja bem, 3 menos 1 dá 2, é o log na base 3 de 5 mais t. Eu posso utilizar a ideia, a exponencial, o contrário, aquela propriedade que a gente usou lá na questão 4. Vamos utilizar então aqui, ó, 3 elevado ao quadrado é simplesmente 5 mais t. Ou seja, esse número aqui, já que o log é o expoente, então o resultado do log é o expoente. Então, 3 ao quadrado é 5 mais t, tá? Lembra que é t. 3 ao quadrado é 9. 9, então 5 mais t. Agora eu vou pegar o 5 e passar para cá. 9 menos 5 é t, o que vai me levar a um t, 9 menos 5, 4 anos. Então, seria a outra forma de fazer. Pronto. Desta maneira, temos aí as possíveis soluções. É isso aí, eu espero que este vídeo possa lhe ajudar a entender o que você acertou, o que você errou na avaliação e servir de material para que você possa estudar e se aprofundar mais na matemática. Até a próxima!